Então vamos lá, né? Dando continuidade ao processo de software, né? A gente vai falar agora sobre alguns modelos. Vai falar sobre o modelo cascata, o incremental, o evolucionário e o concorrente. Então, o modelo cascata, ou ciclo de vida clássico, ele segue uma abordagem sequencial e sistemática para o desenvolvimento de software, começando com o levantamento de necessidades com o cliente, comunicação, até o emprego, entrega. Então, o modelo cascata, né, ele passa por todas as atividades metodológicas, certo? Mas de forma linear, ou seja, o cliente, né, tem o contato logo no início com a equipe de desenvolvimento e em seguida começa todo o processo de desenvolvimento. O cliente ele só tem noção do que é que está acontecendo no final de tudo, quando chega lá na entrega, né, em que ele vai receber o sistema. Então, logo no começo, né, do processo, ele tem essa comunicação, ele tem esse encontro para levantar os requisitos e aí dá continuidade a todas as etapas. Em seguida do planejamento, que ele faz todo o acompanhamento e as estimativas, quanto é que vai custar, quanto tempo vai demorar. Ele passa pela modelagem, né, com análise, projeto, a prototipação, ela acontece aqui também. E vem a construção, né, a codificação e, por último, a entrega. Então, só para complementar, o modelo cascata ele é o paradigma mais antigo da engenharia de software. Muita gente ainda usa esse paradigma, muita gente ainda usa essa abordagem do modelo cascata, porque acredita que basta um primeiro encontro com o cliente, ele já lhe consegue passar todos os requisitos possíveis e basta entregar ao cliente ao final e está tudo certo. O modelo V ele esquerdo do V, os requisitos básicos do problema são refinados, ou seja, ele é o mesmo que o modelo cascata, só que ele tem uma diferenciação. Quando ele começa, né, a codificação, a equipe se desloca para cima, indo para o lado direito do V, realizando uma série de testes, coisa que não tem no modelo tradicional do cascata. A partir dos testes, né, que a gente pode garantir uma certa qualidade. E aí eles validam cada um dos modelos à medida que a equipe se desloca para baixo. Então aqui no modelo, a gente tem, né, o lado esquerdo aqui, que eu tenho o refinamento dos requisitos, né, ele acontece toda a parte das atividades metodológicas, né, a modelagem, o projeto de arquitetura, projeto dos componentes, a geração de código, e ele sobe fazendo testes, né, em cada etapa. Então a diferença é que apareceram agora testes a cada etapa. Então o modelo cascata ele tem alguns problemas, né? O primeiro problema é projetos reais raramente seguem o fluxo sequencial que o modelo propõe, ou seja, mudanças podem provocar confusão para a equipe. Como ela segue um fluxo sequencial, uma mudança durante o processo, né, pode gerar uma confusão, até porque eles não têm um contato com o cliente. E aí eles não têm também esse planejamento da mudança, porque ele se planejou para aquela ideia inicial. É difícil para o cliente estabelecer explicitamente todas as necessidades. Então o modelo cascata ele requer isso e tem dificuldade para adequar as incertezas no início dos projetos. Como ele só tem um encontro, né, uma comunicação com o cliente logo no início do processo, muitas vezes o cliente ele não consegue dizer tudo o que ele quer, ele não consegue explicar tudo o que ele quer no primeiro encontro. E aí pode também gerar problema no final de não ser exatamente o que foi solicitado. Uma versão operacional não estará disponível antes da finalização do projeto. O cliente deve ser paciente. Nesse caso, o que acontece? Como o encontro com o cliente é apenas na comunicação, na primeira atividade metodológica, corre o risco, né, dele só ver o projeto quando for na entrega.
Então ele não tem noção sobre o andamento, sobre se realmente é aquilo que ele queria. E ele, assim, não tem notícia. Ele aparece, né? A pessoa aparece, as equipes de desenvolvimento aparecem no começo e depois ela começa a trabalhar sozinha e no final ela chega com um produto pronto para o cliente. Então, existe essa questão da paciência. O cliente, ele muitas vezes, ele quer saber o que é que está sendo feito, como é que está o andamento do projeto. Até porque para ele ver se está realmente da forma como ele planejou. O próximo modelo é o incremental. Ele aplica sequência linear de forma escalonada à medida que o tempo vai avançando, ou seja, cada sequência gera incrementais. Esses incrementais são entregáveis, aprovados ou liberados do software através de um fluxo de processos evolucionários. Então, geralmente, o primeiro incremento é o que a gente chama também de produto essencial, ou seja, os requisitos básicos são atendidos, porém outros não serão entregues. Muitas vezes nem se sabe quais são os requisitos. Então, ele pega uma parte do projeto, desenvolve e entrega. Por isso que chama de entregáveis. Entrega para ele usar, para o cliente usar. À medida que eles estiverem usando, eles já vão pensar qual é outro requisito importante que eu posso desenvolver e entregar a próxima versão a eles. Então, muitas vezes os requisitos são conhecidos à medida que está sendo usado o produto. Após avaliar, é desenvolvido o próximo incremento que melhor atenda às necessidades do cliente até chegar à finalização do produto. Então, é como se ele tivesse um projeto grande, dividisse em pedaços e fosse entregando para o cliente usar em pedaços também. Se eu tivesse um software de controle de processos jurídicos, então ele tem várias etapas, né? Ele tem vários módulos. Eu vou colocar aqui algum exemplo, né, do mais prático. Primeiro, nesse software de controle de processos jurídicos, o cliente vai dizer, primeiro eu quero o cadastro dos clientes. Aí a equipe de desenvolvimento passa por todo aquele processo, né, da comunicação, do planejamento, da modelagem, da codificação e faz a primeira entrega do cadastro dos clientes. Em seguida, quando eles já estiverem usando lá, né, o cliente estiver usando, ele vai dizer, agora a gente vai desenvolver o cadastro dos processos. Aí eles vão desenvolver o módulo do cadastro dos processos. Passa por todo o processo de desenvolvimento e entrega a outra versão. Depois ele vai fazer o do financeiro, do andamento dos processos, dos relatórios, até chegar no fim do projeto. Então, o incremental, ele entrega partes, né? Ele entrega por incremento, por pedaços, até ele chegar no produto final. Quando eu falo em produto essencial, é como se eu pegasse um requisito importante e desenvolvesse, entregasse, né? E a partir daí eu fosse adicionando funcionalidades dentro do meu software. Então aqui no modelo incremental ele passa por todo o processo, né? A comunicação, o planejamento, a modelagem, a construção e o emprego. E aí ele começa, ó, primeiro incremento entregue, passa por todo o processo, depois ele entrega a segunda parte do sistema, o segundo incremento, e depois o terceiro, quarto, até terminar toda a parte do processo. O cliente, ele não vai ficar esquecido nesse caso, porque toda hora ele está recebendo pedaços, né? Ele está tendo contato com essas pessoas e está tendo essa entrega, né? Com mais frequência. Outro caso também, né, que diferencia do cascata é que, se acontecer qualquer mudança, fica mais fácil para eles também desenvolverem. E às vezes, como foi dito no texto, né, ele não sabe nem quais são todos os requisitos que deveriam ter nesse sistema. Mas com o uso, né, vai surgindo e vai aparecendo novos requisitos para o sistema que foi solicitado. O outro modelo é o evolucionário. O modelo evolucionário, ele usa também a prototipação, né? Então, o modelo evolucionário, eles são interativos, apresentam características com versões cada vez mais completas de software. Os produtos são desenvolvidos evoluindo ao longo do tempo. A prototipação, ela faz parte, né, do modelo evolucionário, mas como vocês estão vendo aí, ele tem, né, essa parte também da iteração.
de ter partes desenvolvidas, só que ele vai melhorando e evoluindo no processo. Na prototipação, geralmente o cliente define os objetivos gerais de um software, mas não define em detalhe os requisitos para funções e recursos, ou seja, os requisitos são obscuros, é como se os requisitos não fossem totalmente reconhecidos. O cliente não conseguiu explicar exatamente como é que ele quer, ou a equipe também não entendeu exatamente, e a partir da prototipação é que tem uma visão melhor sobre o desenvolvimento, sobre como é que vai ser o desenvolvimento desse sistema, sobre quais realmente os requisitos deve ter naquele sistema. Então, na prototipação ela vai ajudar bastante para encontrar esses requisitos que não ficaram claros. Em uma reunião rápida, é possível entender os objetivos e desenvolver um projeto rápido, né? Uma modelagem. A partir do layout de interface, o cliente pode entender melhor e a equipe também. Então, o layout da interface, né, a prototipagem, ela ajuda porque você tem uma visão do que está por vir, do que se pretende desenvolver. Ele tanto facilita para o cliente, né, porque o cliente ele é muito mais visual do que ele entender funcionalidades, e facilita para a equipe entender como é que ele quer que flua esse sistema, qual é o caminho, quais são as principais funcionalidades que tem que ter. Então, auxilia muito quando você tem algo visual. Aqui no paradigma, né, do modelo evolucionário, né, estou falando da prototipação, ela acontece as mesmas etapas para o desenvolvimento, né, só que aí no final ele vai gerar um protótipo a partir das ideias que foram pensadas junto com o cliente. No modelo evolucionário, né, ele tem um modelo específico dele que é espiral. Ele é um modelo do processo de software evolucionário que acopla a prototipação desenvolvendo uma série de versões evolucionárias, ou seja, são versões cada vez mais completas, né, para que o usuário entenda, para que a equipe também se organize durante o desenvolvimento. Então, após a prototipação, são produzidas versões cada vez mais completas pelo processo de engenharia. O primeiro circuito da espiral pode ser uma especificação do produto, em seguida a prototipagem e logo após as versões mais completas. Essa prototipagem não necessariamente ela precisa de ser em uma linguagem de programação ou com a própria que será utilizada no desenvolvimento. Mas você pode fazer também, né, só uma casquinha, né, uma casquinha que eu digo é só uma cara, só a prototipagem, só a interface de sistemas, e aí você vai melhorando com o tempo. O problema é que quando você leva um protótipo assim, o cliente confunde e acha que aquilo ali já é algo que pode ser usado por eles, mas muita gente sabe que na prototipagem ele é uma coisa que é feita só por fora, ele não tem integração, né? Ele não tem muita coisa a não ser links de tela puxando. Pode ter alguma coisa a mais, mas não necessariamente isso vai acontecer. Então, cada vez que passa pelo planejamento, ele resulta em ajustes, né? Estimativa de custos, cronograma e análise de riscos. Então, aqui no modelo evolucionário, tem aqui o início, né? Em que pode ser a primeira versão, a segunda versão, a terceira versão, até eu chegar na finalização do produto. A entrega para o cliente, para ele usar, não acontece nesse caso, né? Eles podem apenas mostrar as etapas. Então, chegou aqui na etapa da prototipação, mostrou a próxima versão, a segunda, a terceira, até chegar na finalização da entrega. Diferente do incremental, que se entrega mesmo, né? Eles estão usando conforme vai desenvolvendo. Um outro modelo é o modelo concorrente. Os concorrentes, né? Pode acontecer várias etapas ao mesmo tempo. Então, a modelagem concorrente, ela se aplica a todos os processos de software e fornece uma ideia da situação atual do projeto. É mais uma questão de mostrar o status, né, de cada etapa do desenvolvimento. Então, a modelagem poderia estar em qualquer um dos estados, comunicação ou construção,
pode estar de forma concorrente, porém em diferentes estados. Nesse caso, os requisitos podem estar sendo construídos e a construção também ao mesmo tempo. Só que aí existe, né, o estado, por exemplo, a comunicação pode estar em aguardando modificações, ou seja, estou esperando requisitos, enquanto a modelagem, que estava em ativo, pode estar em desenvolvimento. Então, enquanto uma está em desenvolvimento, a outra pode estar aguardando. Caso o cliente solicite novos requisitos, a modelagem sai do estado em desenvolvimento para aguardando modificações, ou seja, ela muda de estado porque o cliente solicitou novos requisitos e aí ele vai ter que esperar a comunicação para fazer a alteração também. Então aqui nos concorrentes, né, são os estados que eu tenho aqui das atividades metodológicas. Então eu tenho aqui, ó, aguardando modificação, em revisão, né, em exame. Eu tenho aqui também ponto de partida, concluído, eu tenho em desenvolvimento. Então ele pode estar em qualquer um desses estados. Então várias etapas das atividades metodológicas podem estar acontecendo, mas em estados diferentes. Processo unificado. O processo unificado ele é uma tentativa de melhor aproveitar os recursos e características dos modelos tradicionais de processo de software, com o intuito de implementar os melhores princípios do desenvolvimento ágil de software. Então, a gente vai estar falando sobre desenvolvimento ágil mais à frente, mas no processo unificado, a novidade foi que chegou a UML, a Linguagem de Modelagem Unificada. Então, ele tem uma notação robusta para a modelagem e o desenvolvimento de software orientado a objetos. Nesse caso, o que é que acontece? Existe uma modelagem que ela é única. Então, não importa o lugar que você esteja, com o desenvolvedor que você está se comunicando, a partir daquela diagramação, ele consegue entender de que se trata aquele sistema, quem são os principais atores, quais são as principais funcionalidades. Então, existe essa modelagem unificada, independente de que país, de que local esteja. Ele consegue saber para que é que serve cada etapa, né, daquela documentação. Então essa diagramação também vai ser vista mais à frente, né, os casos de uso, diagrama de casos de uso, diagrama de sequência, diagrama de classes, né, que fazem parte da UML.